Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É um prazer imenso estar de volta aqui gravando novamente para o YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, principal analista do Já Invest, e hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial, que é um vídeo do tipo que a gente nunca fez, né? Analisando um IPO no exterior, e exatamente essa empresa que vocês estão pensando, é uma empresa que há muito tempo eu quero analisar mais a fundo, que é exatamente o Nubank, né? Um IPO que está dando muito o que falar aí agora no final de 2021. Então, fora do tradicional Nubank não dá lucro, aqui a gente vai de fato entrar dentro do negócio da empresa para que vocês possam entender por que o Nubank pode valer até 50 bilhões de dólares, né? Que é a expectativa média aí para o IPO do Nubank lá fora. Precificação maior do que Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Será que faz sentido? Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar as características do IPO e vai entrar também numa análise qualitativa, a gente vai olhar apenas a qualidade do negócio do Nubank. O segundo vídeo que eu vou fazer, a gente vai entrar mais a fundo nos números financeiros, tá? Então, espero que vocês aproveitem esse vídeo, tá? Deu um trabalho gigantesco passar pelo prospecto lá do Nubank, mais de 1.500 páginas, e não custa nada você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você gostou desse nosso conteúdo, tá? E passar para seus amigos também, caso eles tenham interesse de entrar, de investir nessa empresa que nos impressionou bastante, que é o Nubank, tá? Logo após a vinheta a gente começa então, até lá. Bom pessoal, vamos então falar um pouquinho aqui do IPO do Nubank, tá? Eu vou falar das principais informações do IPO, vou falar sobre o programa de Nos Sócios, aquele programa que o Nubank vai oferecer um BDR para cada cliente que tiver as exigências lá, né, os critérios que o Nubank colocou nesse programa. Então a gente vai falar tudo sobre esse programa, o que você precisa fazer para conseguir chegar nesse BDR, cronograma, tudo mais. Então você vai ficar por dentro de tudo com esse vídeo. E além do mais, né, eu vou adicionar aqui uma análise qualitativa do Nubank em si, como empresa. Então será que compensa investir nesse IPO do Nubank, após o IPO abrir lá fora? Será que compensa comprar as ações do Nubank? Eu vou separar esse vídeo em duas partes, tá? Essa parte eu vou falar um pouco mais das informações do IPO e também da parte qualitativa, e a segunda parte eu vou ter a difícil missão de tentar modelar aí algumas taxas de crescimento para o Nubank, que a gente pode ver aí, ter uma ideia de quanto o banco pode entregar de valor para o acionista no futuro, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira parte então. Primeiramente, né, o que a gente tem que falar para quem não conhece o Nubank, né? Vamos dizer que você talvez não conheça o Nubank, é muito difícil, mas é uma das maiores empresas digitais do mundo, né, hoje em dia, e é a fintech líder do Brasil, tá? Então a gente está falando da maior empresa digital aí que a gente tem no Brasil. Serviço de conta corrente, pagamentos, créditos, financiamentos, corretora, esses são os serviços que o Nubank fornece para os seus clientes. Está presente no Brasil, México e Colômbia, sendo que México e Colômbia são operações um pouco mais iniciantes, né? São operações menos maduras em comparados com o Brasil, e tem também o plano de expansão para outros países. E o Nubank chegou à incrível marca de 48 milhões de clientes no terceiro trimestre de 2021, uma marca bem expressiva, tá? Quais são as principais informações do IPO aqui, pessoal, para a gente entender? É uma oferta primária, tá? Então tudo vai para o caixa diretamente da empresa, tá? Tem uma possibilidade de uma oferta secundária nas ações complementares, suplementares, mas isso é só se tiver uma demanda muito grande. 3 bilhões de dólares aí de oferta primária. Se você colocar pelo câmbio atual, você tem cerca de 17 bilhões de reais, podendo atingir até 3,6 bilhões de dólares com o lote adicional e o lote suplementar. O free float depois da oferta será de cerca de 6,3% das ações em circulação. Então você vê que é um free float muito baixo. Esse é um dos motivos talvez do Nubank também querer fazer o IPO lá fora, né? Aqui você tem regras um pouco mais rígidas acerca do free float para você conseguir listar uma companhia aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Novo Mercado, ele geralmente exige ali 25%. Se não for 25%, tem que ter uma taxa mínima de liquidez. Então, tem alguns empecilhos, né? Pelo fato, tem muita gente que criticou o Nubank por abrir IPO lá fora, mas existem vários motivos para isso, né? Tanto pelo fato de que é uma companhia global, de fato, então faz sentido. Pelo fato também da precificação, né? As empresas lá fora, elas são avaliadas de uma forma um pouco mais positiva, né? E também esse fato aí dela conseguir botar as ações em circulação e conseguir manter um controle sobre a empresa, né? Então a gente vai ver que eles vão fazer um IPO aí de duas classes de ações, né? A classe A, que é a ação que todo mundo vai receber, e a classe B, que é a ação dos controladores. Essa ação dos controladores da classe B, ela tem um voto de 20 vezes maior do que a ação da classe A.
O ticker vai ser NU na NICE e no BR33 na B3, né, o nosso BDR. A faixa indicativa por ação da classe A está entre 10 e 11 dólares e o BDR entre 9,35 e 10,29. Então um BDR ele vai corresponder a 1/6 de uma ação classe A. E para quem está no programa nos sócios, a expectativa é receber mais ou menos esse valor aqui, tá? Então não ache também que o Nubank vai sair distribuindo dinheiro a rodo. É cerca de R$10 que ele vai distribuir aí por cliente que estiver exigível, tá? Cronograma estimado da oferta, essa é a oferta brasileira, tá? Então você tem um protocolo aqui no dia 6 de setembro, já foi feito. Prospecto preliminar foi liberado no dia 1º de novembro, agora no início do mês. A roadshow, né, da empresa no dia 8 de novembro. O período de reserva começa no dia 17, então mais ou menos uma semana depois que esse vídeo sair. O encerramento é no dia 29. Apresentação de potenciais investidores estrangeiros no dia 30, aqui tem um processo de book building, aí você tem o encerramento do período de reserva no dia 7 de dezembro, então você vai ter bastante tempo para analisar se faz sentido para você. Fixação do preço do BDR, a data de liquidação vai ser dia 10 de dezembro de 2021, e aí ele começa a ser negociado no dia 9 de dezembro de 2021. Então já esse ano a gente vai ter a negociação dos BDRs do Nubank na B3, beleza? O programa nos sócios, né? Qual que é o propósito do programa nos sócios? É premiar os clientes do Nubank com um BDR, desde que sejam respeitados 3 critérios, né? Aqui ficou 2 vezes 3 critérios, mas tudo bem. Critério A, você tem que ter uma conta de pagamento no Pagamentos que não esteja bloqueada por alguma forma, tá? Seja inadimplência, seja alguma questão de fraude, geralmente eles bloqueiam essas contas. Critério B, você não pode ter nenhum débito em aberto, você não pode estar inadimplente numa operação de cartão de crédito ou empréstimo por mais de 8 dias corridos com um banco, tá? Então, você pode ter, por exemplo, esquecido de pagar a tua conta do cartão de crédito nos últimos 3, 4 dias e participar desse programa, mas você tem que quitar essa conta posteriormente. Critério C, você tem que ter realizado ou recebido no mínimo uma operação nos últimos 30 dias corridos, ou seja, você tem que ser um cliente ativo, né, do banco. Paga um boleto, feito um Pix, recebido um Pix, né, praticamente qualquer coisa aí que você tem operado na sua conta do Nubank vai ser o suficiente para você ser exigível no critério C. Então a partir do dia 9 de novembro ele poderá ser solicitado através do seu aplicativo do Nubank, tá? Então fiquem tranquilos a isso. Tem um lockup aí de 12 meses que você não vai poder vender o BDR dentro da negociação da B3. Então você não vai poder negociar o BDR nesse período. Você pode comprar mais BDRs, mas você não pode vender esse BDR que você conseguiu através do programa nos sócios, tá? E o limite máximo aí de 18 milhões de BDRs, podendo ser acrescido de mais 25%, aí vai dar cerca de 22 milhões de BDRs. E pelo que eu entendi lá, essa solicitação ela é por ordem de chegada, tá? Então, assim que você tiver 18 milhões de pessoas pedindo os BDRs e eles tiveram sido aceitos aqui no critério de exigibilidade, vai ter encerrado esse programa nos sócios, tá? Então fique ligado no dia 9 de novembro, porque é o dia que vai estar habilitado para você conseguir participar do programa do sócio. Então aqui a gente tem o protocolo, né, do pedido da oferta brasileira na CVM, o cronograma, início do período de adesão no dia 9 de novembro, encerramento do período é dia 5 de dezembro, definição da alocação dos BDRs dia 8, aí você inicia a negociação dos BDRs dia 9, você finaliza o período restrito do programa de clientes no dia 9 de dezembro do ano que vem, 2022. Então, a partir daí, os clientes vão poder negociar livremente o BDR que eles receberam nesse programa nos sócios. Uma coisa, pessoal, que está gerando muita dúvida nas pessoas em geral é se elas vão precisar declarar esse BDR no imposto de renda do ano que vem. E eu já te respondo, não é necessário declarar, tá? Porque existe a única obrigação para você declarar um bem ou um direito quando se trata de ações, né, ou recibos depositáveis, é acima de R$1.000, tá? Isso é uma coisa da Receita Federal, é o decreto. Muita gente vai poder declarar se quiser, é uma coisa opcional, tá? Agora, quem não tenha nenhum tipo de ação e vai ganhar esse BDR do Nos Sócios, não está obrigado a declarar imposto de renda no ano que vem. Isso aí não é verdade, tá, pessoal? Então, existe essa obrigação apenas para posições em ações acima de R$1.000, beleza? Vamos então finalmente falar aqui sobre se vale a pena ou não entrar no IPO do Nubank. O que a gente está vendo é que o valor de mercado que o Nubank quer chegar com esse IPO é próximo de 50 bilhões de dólares. E para vocês terem uma noção de como isso se compara em relação a outros bancos que a gente tem aí, tanto os bancos digitais, né, como o Banco Inter e o Banco Pan,
como os 4 bancões tradicionais aí que a gente tem no Brasil, o Nubank ele chegaria aí um valor de mercado acima do Itaú, acima do Bradesco, acima do Santander junto com o Banco do Brasil e acima do Banco Inter e do Banco Pan consideravelmente, tá? Seria aqui praticamente 7 vezes aqui em cima do Banco Inter, né? Então uma precificação bem agressiva do Nubank, né? É claro que ele sendo listado lá fora, listado em dólares, a precificação é realmente outra. Se você olhar a XP também em relação ao BTG, você vai ver essa distorção. Mas será que realmente faz sentido essa precificação do Nubank? A gente vai falar um pouco aqui sobre a parte qualitativa do banco, tá? Alguns econômicos, como é que tá o crescimento, qual que é a estratégia deles para conseguir de fato continuar escalando esse negócio do Nubank depois do IPO, tá? Então vamos entrar um pouco aqui nas nuances da estratégia do Nubank. Eu vejo muita gente olhando para esse gráfico e desistindo, não vale a pena, é muito caro, não vai valer mais que o Itaú nunca, não faz sentido. Mas vamos entender o que eles estão propondo, né? Que aí a gente pode avaliar sem preconceitos e fazer uma análise realmente justa sobre o Nubank, beleza? Na segunda parte então a gente vai entrar nos números. Agora a gente vai olhar a qualidade do negócio e o potencial. Vamos lá. Principais operações do Nubank, pessoal, para quem não conhece, a parte de pagamentos, né, que mexe com essa parte de cartões de créditos, transferência de pagamentos por meio da NuConta e tudo mais. Tem a parte da Nu Financeira, que tem essa parte de empréstimos aqui customizados, né, que oferece através dentro da plataforma do Nubank. A NuInvest, que é a corretora de investimento digital independente do Nubank, antiga Isinvest, que o Nubank adquiriu. Você tem a parte do Nu México aqui, que são as operações de cartões de crédito no México, que eles lançaram em março de 2020. Você vê que eles lançaram bem quando a pandemia estourou. E a Nu Colômbia, que é a última operação que eles lançaram em outubro de 2020. Essas duas operações aqui ainda no estágio muito inicial, tá, pessoal? Então, a operação principal do Nubank, tanto em questão de clientes como questão também de receita, está no Brasil através da Nu Pagamentos, Nu Financeira e a NuInvest. Quando você olha a estrutura societária do Nubank, você vê que eles têm essa estrutura societária aqui na Ilhas Caimã, provavelmente por questões tributárias, tá? Não vou entrar muito nessa questão, mas eles têm aqui a Nu Holdings, né? Que aí você tem as 3, controlando as 3 operações aqui no Brasil, na Colômbia e no México, e nas futuras operações também que eles já estão iniciando talvez aí a estruturação de futuras operações, né? Por enquanto são só hubs técnicos que eles devem estar avaliando o mercado, vendo se faz sentido expandir para esses mercados aqui também, Argentina, Alemanha, Uruguai e Estados Unidos, tá? Lembrando que o Banco Inter já iniciou uma operação nos Estados Unidos aí através de uma aquisição. Então, você vê como esses bancos digitais, eles realmente não têm essas questões de fronteira, né? Eles conseguem expandir para se tornar uma empresa internacional. Hoje em dia o Nubank ele já é uma empresa internacional muito mais rápido do que antigamente. Por isso que talvez o valuation desses bancos, né, dessas fintechs, pode assustar bastante no início. Mas a gente acha que é importante olhar todo o potencial do mercado que eles podem abranger para conseguir fazer uma avaliação mais precisa, tá? Mais correta. Olhar o negócio como um todo. A destinação dos recursos, pessoalmente, foi uma coisa que eu não gostei do prospecto, tá? Que eu achei assim... Vou ser sincero aqui, tá? Achei um pouco preguiçoso, né? Você pega 100% ali do capital e coloca 25% em cada. Ou seja, isso aqui me diz que eles não têm um planejamento tão bom assim para essa destinação de recursos. Então, 25% capital de giro, 25% de despesas operacionais, 25% de despesas de capital, 25% a investimentos e aquisições potenciais. Aí você meio que coloca um quarto em cada lá e vamos com isso mesmo. Então achei essa parte aqui pouco estudada dentro do prospecto do Nubank. Talvez a parte do prospecto que menos chama atenção, assim, que é até uma parte um pouco negativa desse IPO, né? Você não tem uma destinação clara dos recursos, claramente aqui. Depoimentos de clientes, né? Por que eu quis trazer isso aqui na nossa apresentação? Porque é uma coisa que me remete muito a várias frustrações que eu tive também com bancões tradicionais, tá? Então, o que o Robson colocou aqui, o que a Andy colocou, é algo que eu realmente acho que a minha geração é uma geração que vai levar isso muito em conta, tá? E é a geração futura que terá o poder de compra para conseguir, de fato, movimentar
coisas dentro do banco. Então, tem muita gente que fala, olha, os clientes do Nubank, os clientes do Banco Inter são clientes jovens, são clientes que não têm dinheiro, que não têm capital, mas a gente é o futuro, né? Então, à medida do tempo que isso passar, você tem que estar olhando para gerações futuras, porque as gerações futuras serão as gerações que mais têm capital no futuro. Daqui a 20, 30 anos, provavelmente será a minha geração. Então, eu acho que esses comentários aqui eu me identifiquei muito, tá? Então, cobrança de tarifas bancárias injustas, né, com grandes frustrações, tratamento de atendimento em agências, tudo fechado, robótico, sem cordialidade, é muito, muito pouco flexível também, né? O fato de você ter que ir a uma agência é uma coisa que eu achava horrível também, né? Não pagar anuidade no cartão é uma coisa incrível que o Nubank trouxe aí para todo mundo. Um atendimento sempre muito cordial e descontraído. Eu nunca tive que fazer um atendimento com o Nubank, nunca tive problema com o aplicativo, de tão bom que é. Mas dizem que eles são muito bons também em resolver os problemas quando os problemas surgem. E aqui a Andy Dalmeida, ela falou uma coisa que pra mim é essencial: tempo é precioso, tá? E a minha geração, ela não quer perder tempo em fila de agência, ou então pra ir lá pagar boleto, ou rever alguma conta, ou rever algum crédito, qualquer coisa. Então, sendo o tempo algo precioso, a gente quer que as coisas sejam resolvidas no celular e da forma mais rápida possível, beleza? Crescimento exponencial aqui do total de clientes do Nubank. Isso aqui é uma coisa incrível, tá, pessoal? Uma coisa assim, provavelmente eu não tenha visto isso aqui em nenhuma outra empresa digital, em nenhuma outra fintech que eu tenha analisado, tá? Eles adicionaram, em média, ao longo de todo esse período aqui, desde o primeiro trimestre de 2018, 2 milhões de clientes por mês. Multiplicaram a base por 13 vezes e o crescimento é de 110% desde 2018. Isso é um crescimento absurdo. E fora isso, né, a coisa mais importante, uma coisa que muitas empresas digitais não demonstram e não têm, que é o fato dos clientes estarem ativos na plataforma, tá? Isso é muito importante, que isso mostra que os clientes têm uma alta taxa de engajamento dentro da plataforma. 73% dos clientes ativos mensais, tá? Então 48 milhões aqui deve dar os seus 30 e poucos ali, milhões de pessoas que todos os meses entram no aplicativo do Nubank. Existe valor nisso aí, tá? Não é tão fácil precificar, mas é fato que o Nubank fez um excelente trabalho, principalmente nesses últimos 3 anos. Isso aí a gente não pode tirar deles. O engajamento dos clientes aqui, eles utilizam, né, uma métrica que eles chamam de proporção de clientes ativos diários para clientes ativos mensais. É basicamente, né, a quantidade de pessoas que entram no aplicativo no dia em comparação com os clientes ativos dos últimos 28 dias. Então, metade das pessoas que são ativas, né, no Nubank, dentro desses números aqui dos ativos mensais, metade entra no aplicativo do Nubank todos os dias. Isso é uma métrica, inclusive, que eles têm aumentado muito desde março de 2020. Eles chegaram aqui a 48% agora em setembro de 21. E isso também é valor, tá, pessoal? Altas taxas de engajamento dentro do aplicativo do Nubank. A margem de contribuição acumulada de cada um desses clientes, né? Excluindo esse CAC por safra trimestral de cliente. Aqui você tem várias safras trimestrais de cliente. Então a primeira safra do Nubank, lá no início, eles tinham uma margem de contribuição negativa, né? Eles queimavam de fato dinheiro para conseguir trazer esse cliente para dentro da plataforma. Só que a partir do 13º ali, 12ª safra, eles conseguiram uma margem de contribuição já positiva. E hoje em dia eles estimam a margem de contribuição estando na faixa dos R$300. Como que eles calculam essa margem de contribuição? Você soma todas as receitas, né, que essa pessoa está te oferecendo dentro da sua plataforma, tira as despesas variáveis dessa receita e tira o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? Que é o envio de cartão, que é o custo que você tem enviando cartões para os clientes, os custos dos dados, né, dos cartões de crédito, que você tem que ter um sistema para poder gerir esses dados, e o marketing para trazer essa pessoa para dentro da plataforma. Então, se você aumenta a sua margem de contribuição, você aumenta a sua receita por cliente, tá? E aí eles mostram justamente esse tipo de um elo aqui infinito, né? Que é algo que constantemente vai sendo aprimorado à medida que o banco vai aumentando, né, a sua taxa de engajamento. Ele consegue mais clientes, ele aumenta o engajamento, ele tem mais dados sobre esses clientes, então ele consegue reduzir os custos de servir por cliente, né, porque ele tem mais dados, ele consegue entender melhor como é que o cliente dele está se comportando dentro da plataforma, o que ele precisa e tudo mais. Isso gera juros e tarifas menores,
Isso gera melhores produtos e melhores experiências que atrai mais clientes. Então você tem um ciclo aí virtuoso dentro dessa parte de engajamento dentro da plataforma. É muito interessante, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vê em poucas empresas conseguindo fazer isso tão bem como o Nubank. O ecossistema Nu, né, que você tem 47 milhões de clientes aqui individuais e você tem 1,1 milhões aqui de clientes que são empresas, né? E aí você tem aqui no Conta, no Invest, crédito pessoal, pagamento instantâneo pelo Pix, pagamento digital, cartão de débito e crédito, soluções parceiras, né, de remessa através da remessa online, apólice de seguros através da Creditas, financiamento garantido, investimentos através da aquisição da Desinvest. Então eles têm um ecossistema bem completo já dentro do Brasil e a ideia é replicar isso aqui para outros países, tá? Quais são os economics do Nubank? Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse prospecto, exatamente essa parte aqui, que é muito importante para você conseguir avaliar o potencial de uma empresa digital. Quando você tem um CAC aqui de $5 por cliente, né, R$1 em marketing, esse é o CAC atualmente do Nubank. Você vê que é um CAC não muito alto. 80 a 90% dos clientes, segundo o Nubank, foram adquiridos de forma orgânica. Isso é um número muito alto, tá? Porque atualmente você já tem muitas outras empresas, né? Muitas outras empresas do ramo financeiro gastando muito dinheiro em aquisição de clientes. E a gente vê que realmente o fato de você oferecer melhores produtos e melhores experiências te traz um CAC menor e também te traz muitos clientes de forma orgânica, tá? Então a gente está vendo aqui a execução do Nubank, ela está sendo muito precisa nesse sentido, de trazer muitos clientes muito rápido e de forma orgânica. A receita média por cliente ativo ficou em cerca de $4,9 em 2021. Então você vê aqui praticamente batendo, né, um break-even aí com o CAC, cerca de 10 vezes menor do que os bancos de varejo, é o que eles comentam que é a receita média por cliente. Então eles têm um grande espaço aí para conseguir melhorar essa receita média por cliente ativo. Talvez eles não consigam chegar, né, nos $50 dos bancões, né, pelo fato de que eles vão cobrar menos taxas, eles vão cobrar menos juros. Agora, tem um potencial tranquilo de chegar a $23, $24. Isso é excelente, tá? Quando você tem um LTV sobre CAC de 4 vezes, né, se ele chegar aqui a $20 e manter o CAC a $5 por cliente, você tem um LTV sobre CAC, né, o quanto você tirou de receita desse cliente, de 4 vezes só no ano em que ele entrou. Então um LTV sobre CAC bem grande, tá? E a estimativa deles, isso aqui eu fiquei bem impressionado, não sei se é verdade, mas o LTV CAC do Nubank, segundo a estimativa deles, é de 30 vezes, tá? Ou seja, se eles gastam $5 por cliente, a expectativa deles é conseguir extrair desse cliente ao longo da vida $150 de receita em média, tá? Isso aqui é um LTV CAC meio que perpétuo, tá? E qual o motivo que eu acho que eles têm um LTV sobre CAC tão grande? Para vocês terem noção, se vocês forem olharem outras empresas digitais, um bom CAC é em torno de 3 vezes em 3 anos, tá? E o Nubank está mostrando que ele tem um potencial de CAC muito maior do que esse 3 vezes em 3 anos. Mesmo que seja 20, mesmo que seja 15, tá? É bem positivo também, é bem acima da média do mercado. Pelo fato deles terem um baixo churn, né? Uma baixa rotatividade de clientes, é o motivo pelo qual eu acredito que eles têm esse CAC, LTV sobre CAC tão alto, tá? Então você tem 0,06% da base voluntária, ou seja, da sua base inteira de 1.000 clientes, né? Você vai ter 0,6 cliente aí por ano saindo de forma voluntária da base do Nubank e 0,07% da base involuntária, que eles chamam, né? Que são as pessoas que eles retiram da base dele por preocupação com fraude ou por outros motivos aí, que eles informam dentro do prospecto. Então você tem uma plataforma de alto crescimento, né, que a gente mostrou aqui, o crescimento do Nubank foi exponencial ao longo dos últimos 3 anos. Você tem alto engajamento, tanto em número de clientes ativos mensais, como também em clientes ativos diários, e você tem uma baixa rotatividade, um baixo churn de clientes. Então isso acaba trazendo o que? Um LTV sobre CAC gigantesco, estimado em mais de 30 vezes pelo Nubank, tá? Quando você olha o potencial do mercado, né, do Nubank, aqui eles chamam de SAM e TAM, tá? O SAM é o mercado endereçável acessível atualmente, e eles consideram apenas o Brasil, né, dentro desse mercado acessível. Mas o TAM, né, que é
o potencial inteiro do que eles querem alcançar seria mais a América Latina como um todo, que tem uma população de 650 milhões de pessoas, um PIB de 4,5 trilhões de 2020 e atualmente onde eles operam, Brasil, México e Colômbia, representam 60% da população e do PIB respectivamente. Então você vê que eles têm o foco de entrar primeiro nos mercados que já são grande parte tanto da população como também do PIB da América Latina, né? A gente viu inclusive aqui anteriormente que eles têm o propósito de entrar na Argentina e no Uruguai. Então eu imagino que entrando nesses dois mercados eles já pegam aí cerca de 80% provavelmente da população da América Latina. Mas vocês entenderam a diferença, né? O mercado endereçável acessível é o que eles têm de possibilidade hoje de entregar. E o mercado total, né, ele representa a oportunidade potencial total que o Nubank pode chegar, né? Para ficar de forma mais didática, tá, pessoal? Para vocês conseguirem entender. Aqui é atualmente onde eles atuam, né? 100 bilhões de dólares aqui de mercado endereçável dentro do Brasil. O potencial que eles têm nas regiões que eles já montaram, né, um negócio, né, uma empresa no México e na Colômbia. Aí eles podem adicionar 30 bilhões de dólares aqui nesse pool de receitas, nessa piscina de receitas dos serviços financeiros. E o total do Latam é 186 bilhões de dólares aqui atualmente, com um crescimento previsto aqui pela consultoria que eles contrataram. Isso é bem interessante, pessoal, porque quando a gente tem acesso a um prospecto de uma empresa tão importante, a gente consegue ter acesso também a um tipo de estudo que é muito bem elaborado, tá? E que a gente jamais conseguiria ter acesso, né? Custa bilhões, milhões de reais para fazer um estudo bem feito, que nem foi feito para esse IPO do Nubank. A gente tem um potencial de crescimento aqui de 126 bilhões de dólares para o Brasil, 177 bilhões de dólares para as operações que eles já iniciaram e 270 bilhões de dólares em serviços financeiros para Latam, né, a América Latina inteira. Então você vê um potencial aí realmente de conseguir adentrar nesse mercado de serviços financeiros e serviços de marketplace dentro da América Latina muito grande, tá, pessoal? E é exatamente isso que o Nubank ele está buscando. Ele não quer caçar apenas o Brasil, ele quer caçar a América Latina inteira. É usado, mas é algo que a gente tem que prestar atenção e se de fato o Nubank conseguir colocar em prática tudo que ele está propondo, né, quem sabe quanto que a empresa pode valer no futuro. Então aqui novamente mostrando o mercado endereçável total, né, o crescimento que ele vai ter atualmente de 186 bilhões de dólares para 269 bilhões de dólares. Marketplace, seguros, investimentos, cartões, PMS, que é a parte de empresas, pequenas e médias empresas, e o cliente de varejo, que é o cliente pessoa física, tá? Então você vê aí o potencial tanto de crédito como também de tarifas em todos esses segmentos que o Nubank ele quer atuar. Então você já vê que eles têm a ideia de entrar em marketplace no futuro, uma coisa que o Inter já fez, né? Eles têm a ideia exatamente de entrar nessa parte de marketplace, é bem interessante. As oportunidades de disrupção, tá? Atualmente o que a gente tem é um sistema bancário com grandes desafios, né? Que tem ineficiência de mercado e oportunidades para disrupções, segundo o próprio Nubank, tá? Então eles fizeram aqui um estudo de qual seria a margem financeira média por país, né? E a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio por país também de cada um dos bancos, tá? Então a gente vê que no Brasil a gente tem um cenário completamente diferente, né, de outros países. Inclusive países desenvolvidos geralmente eles têm um ROI aqui por banco entre 10% e 5%, né? Uma margem financeira entre 3% e 2%. Então é um mercado muito mais concorrido do que o mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele tem margens financeiras muito acima dos seus pares, até os pares da América Latina. Talvez esse seja o motivo pelo qual o Nubank escolheu o mercado brasileiro para começar de forma um pouco mais assertiva, tá? Então, um potencial muito grande de disrupção no mercado financeiro é o que coloca aqui esse gráfico do Nubank. Além disso, né, você vê o crescimento aí dos bancos digitais, das fintechs, dentro dessa parte aqui, dentro das receitas financeiras do setor. Então você tem um crescimento. Em 2017, por exemplo, eles mal tinham um percentual aqui, atualmente eles já têm 6%. E a perspectiva é que eles tenham 13%. Nos fez ver que os bancos tradicionais, eles continuam mantendo uma fatia interessante. Esse é o motivo pelo qual a gente acha, inclusive aqui no Já Invest, que os bancos tradicionais eles não vão falir, tá? O que a gente vai ter é uma compressão de margem financeira do setor e uma compressão de rentabilidade do setor. E o banco que não estiver buscando cortar despesas ou se tornar mais eficiente,
ele vai acabar ficando para trás, tá? Isso vai acontecer. Você vai ter uma compressão de margem e, consequentemente, o lucro ele pode ficar menor também para uma receita maior, tá? Então, é isso que a gente defende aqui como tese principal para esse setor. Fatores que auxiliam essa disrupção, né? Você tem inovação tecnológica, valores crescentes de pagamento, então cada vez mais você tem pagamentos maiores dentro da plataforma, projeta-se um crescimento anual aí de 13% no setor de pagamentos, migração da poupança para produtos de maior rendimento, então as pessoas estão saindo da poupança aos poucos, né, para produtos um pouco mais tanto arrojados como o mercado financeiro, como também produtos como Tesouro Direto, né, CDBs de banco, etc e tal. Isso é uma coisa natural da educação financeira do investidor, do cliente desses bancos, tá? Então a gente vê aí que os ativos sob gestão dos grandes bancos, eles reduziram de 2018 de 93% para 81% em 2020. Então você está tendo uma migração também dos ativos dos grandes bancos para outros bancos, né, digitais e fintechs, tá? É o que a gente tem observado aí com muito mais força agora a partir de 2020. E um ambiente regulatório favorável aí, visto que o Bacen conseguiu derrubar bastante barreiras aí de regulação, fomentando a concorrência, fomentando a disrupção dentro do mercado. O Pix também ajudou bastante a meio que colocar para essas pessoas que elas podem ter uma transferência instantânea de qualidade gratuita, tá? Então acabou que quem abraçou essa ideia aqui muito forte foi o Nubank, foi o Inter, né? E conseguiu com isso fazer uma migração interessante de clientes também. Então, várias dessas coisas, né, elas acabam acelerando essa disrupção que a gente está vendo dentro do setor financeiro aos poucos, tá? Outra coisa, né, você tem um mix de transações de pagamentos nas maiores economias da América Latina. Então, aos poucos, o que a gente está vendo? 16% era digital em 2015. Hoje a gente já tem uma estimativa de 22% em 2020. E futuramente, né, a gente tem essa estimativa aqui de 32% dos pagamentos serem feitos por meios digitais em 2025. Então você vê que aos poucos vai tomando cada vez mais parte os pagamentos digitais. À medida que essa população for se bancarizando, né, ela for entendendo um pouco mais sobre os meios de pagamentos digitais, como eles são mais fáceis, mais cômodos, né? Consequentemente, a tendência é a migração cada vez mais para esses meios de pagamentos digitais, né? Então, o volume de compra de cartões de crédito e débito, incluindo pré-pago, na América Latina, entre as 6 maiores economias, tem seu crescimento acelerado de 12% de 2020 a 2025. Então, a tendência, né, é cada vez mais as pessoas também fazerem compras através dos cartões de crédito e de débito, que a gente vê que na América Latina tem muitas pessoas até hoje que utilizam a moeda, né, para fazer compras, utilizam até cheque, etc e tal, meios de pagamento que são mais antigos, né? Então, a partir do momento que as pessoas conseguirem cartões de crédito e de débito, a tendência é que esses pagamentos digitais eles tendem a aumentar também. O crédito do varejo em relação ao PIB, a gente vê que o crédito do varejo nos países desenvolvidos, eles são bem maiores do que o dos países da América Latina. Então a gente pode falar que existe uma baixa penetração em relação à economia desenvolvida, e a tendência é que a América Latina desenvolva, né? As nações da América Latina como Chile, Brasil, Colômbia, Peru, México e Argentina desenvolvam, a tendência é que esse crédito aqui ele tenha uma penetração um pouco maior também. Tem um crescimento aí projetado de 11% ao ano. Uma coisa interessante que muitas pessoas falam que a qualidade dos clientes do Nubank é muito baixa em relação aos bancos tradicionais. A gente vê que a qualidade é realmente inferior, né? Você tem uma renda um pouco menor do que o dos bancos tradicionais, mas a gente vê que é uma coisa assim, eu até achava que era um pouco maior, tá? A diferença aqui. Você vê que menos do que um salário mínimo é 9% aqui dos clientes do Nubank que ganham menos que um salário mínimo, enquanto os bancos tradicionais é cerca de 6%. Então não tem uma grande diferença aqui entre qualidade de clientes, digamos assim, de renda de clientes dentro das plataformas, e eu acho que a tendência é cada vez esse gap aqui ir diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, pessoal, falando sobre as vantagens competitivas do Nubank, né? Finalmente chegando aqui onde a gente faz um resumo das vantagens competitivas. A gente tem vantagens operacionais e vantagens estratégicas. Vantagens operacionais, você tem um NPS muito alto para essa parte financeira, né? Um NPS igual maior que 90, muito maior do que os bancos tradicionais, muito maior até do que muitas empresas fintechs. Então você tem um NPS extremamente alto aí, que acaba gerando, né, tudo aquilo que a gente mostrou lá atrás, né? O fato aqui deles conseguirem oferecer melhores produtos e experiências atrai mais clientes de forma
orgânica, tá? Então isso aqui é uma excelente vantagem operacional. Custo operacional baixo, né? Você tem um custo baixo de servir do cliente, baixo custo de aquisição de clientes, o CAC, baixo custo de servir, baixo custo de risco, né? Porque eles utilizam muitos dados aqui para conseguir avaliar o risco de calote de um crédito ou de um empréstimo, e um baixo custo de captação também, né? Porque eles conseguem captar muito por via orgânica. Units econômicos vantajosos, você tem alto engajamento, baixa rotatividade de clientes e alto crescimento, que nem a gente falou lá atrás, né? Aqui a gente tem a mediana do número de reclamações, né? A gente vê que o Nubank aqui ele está muito abaixo da mediana, tá? Em relação a outros incumbentes do mercado. As vantagens estratégicas, né? A quantidade de dados que eles têm sobre os clientes. Então, quanto mais clientes eles podem entender melhor quais são as dores dos clientes, o que geralmente eles têm mais dificuldade, e conseguem instruir, né? E conseguem ajustar os produtos para conseguir ter uma assertividade um pouco maior, né? Para o que aquele cliente está precisando, de forma digital, tá? Dessa forma eles não aumentam muito o custo de servir esse cliente, beleza? Inclusive a tendência é que esse custo ele dilua quanto mais clientes você tem dentro da plataforma. Então é feito de rede, né? Quanto mais clientes, mais dados, melhor experiência, mais margem financeira. Isso traduz também em mais clientes entrando para dentro do negócio. Então esse é um dos pontos mais fortes que eu acho que tem do Nubank, tá? Quando você tem um tipo de serviço que é muito adorado pelas pessoas, que as pessoas gostam bastante, acaba que elas acabam, cada um acaba se tornando, né, o próprio propagador, né, desse tipo de serviço. Então naturalmente as pessoas vão indicando para os amigos esse tipo de serviço, e aí a empresa vai crescendo naturalmente. Inclusive essa jogada agora com os sócios é um outro nível de propagador, né? Porque quando ele te dá um pedaço da empresa, você meio que se sente parte daquilo, as pessoas podem acabar continuando falando muito bem aí do banco, se sentindo donas daquilo, né? Então, à medida que o banco vai evoluindo, a pessoa vai vendo aquele pedacinho dela valorizando também. Apesar de ser uma coisa assim bem simbólica, né? Que é claro, vai ter um valor ali de R$10, como a gente viu, é uma coisa que pode acabar criando um fanbase aí do Nubank, parecido com o efeito Tesla que a gente viu lá fora, tá? Então, assim, é uma coisa que eu não menosprezaria, beleza? Outra coisa que eles comentam aqui como uma vantagem estratégica é que eles têm expertise nesse modelo de negócio. Então permite que o Nubank ele consiga defender a sua posição no mercado do jeito que ele está atualmente, porque ele tem uma marca forte e que é reconhecida pelos brasileiros, né? O Banco Roxo, né? O Banco Roxo, o roxinho, você já conhece, que é o Nubank. Então eles já conseguiram chegar nesse patamar de ter uma marca reconhecida entre as pessoas em pouquíssimo tempo, tá? Então é sem dúvidas uma vantagem estratégica do Nubank. As estratégias de crescimento aqui, novamente, né, eu achei assim, na parte mais pobre do prospecto deles, essa parte de estratégia de crescimento e alocação de recursos, tá? Porque eles falam de uma forma bem genérica, assim, eles têm tanta opção, tanta opcionalidade que é uma forma bem genérica. E aí fica muito claro para mim que esse IPO aqui, ele é um IPO tão querido pelo mercado, tão badalado, que eles não precisam entrar em detalhes para conseguir emplacar esse IPO aqui, tá? Então, eu acho que até eles preferiram não entrar em muitos detalhes aqui, porque realmente não precisava. Eles simplesmente mostraram os economics deles que são fortíssimos, e eu acho que isso vai ser mais do que suficiente para conseguir convencer o mercado de que o banco tem esse valuation aqui de 50 bilhões de dólares, tá? Aumentaram o ecossistema Nu, né? Desenvolvimento de aquisição de clientes, parceiros para expandir o marketplace, por exemplo, através da Acreditas aqui, que eles já têm uma parceria aí na parte de crédito, né? Aprimoraram a plataforma Nu, aquisições estratégicas, investimentos minoritários, né? Que neles tem um investimento lá na Índia, no banco lá da Índia. Eles fizeram a aquisição estratégica da Invest. Então a tendência é eles aprimorarem essa plataforma também através de aquisições, tá? Expandindo para novos mercados, né? México e Colômbia foram mercados que eles expandiram no ano passado, e agora já estão olhando um pouco para Argentina, Estados Unidos, Alemanha e Uruguai, tá? Eu acho que são esses que eles estão olhando por agora. Então é uma estratégia aqui bem genérica que eles colocaram no prospecto deles. E quais são finalmente, né, pessoal, os riscos de execução dessa estratégia do Nubank? Aqui eles colocaram um monte de coisas, tá? Eles colocaram risco de marca, né, publicidade negativa que pode acontecer eventualmente,
algum funcionário do Nubank pode fazer alguma besteira, isso acaba respingando na marca, ou métodos de gestão de risco de crédito, né? A qualidade do crédito do Nubank pode ser mal avaliada, isso pode gerar prejuízos ao Nubank, né? Eles colocam isso aqui de forma genérica no prospecto, fragilidades do sistema de TI, então pode ter vazamento de dados, né? Eu lembro que quando o Banco Inter ele veio ao mercado em 2018, teve um vazamento de dados que consequentemente fez as ações caírem bastante. Eu até aproveitei para comprar um pouco nessa queda, mas é uma coisa que pode de fato prejudicar um pouco a execução do Nubank dentro do mercado. Tem também esse potencial de ser disruptado, né? Alguém que está tentando disruptar o mercado, ser disruptado por outro player, né? Que nem o N26, que vai entrar agora no Brasil, que se chama a segunda geração de fintechs. Eles se auto-intitulam dessa forma, que eles têm um foco na saúde financeira ao invés da experiência digital, né? Não apenas tirar as tarifas altas ou o mau atendimento, eles têm foco também nessa parte de saúde financeira. Eles se chamam de segunda geração das fintechs, mas sendo bem sincero, eu não vejo muita diferença, tá? Não vejo qual que é o problema, qual que é a dificuldade do Nubank focar um pouco mais também na saúde financeira dos seus clientes. Então, pra mim, esse tipo de narrativa aqui não cola muito. Agora eu vou pro tipo de risco que eu acho que é o risco primário aqui do Nubank. Inclusive é um risco que não está no prospecto deles, mas que eu coloquei aqui como risco primário. É o risco de execução da estratégia de expansão. Simples assim, pessoal. Como eles estão sendo tão ousados no que eles querem fazer, a chance para várias coisas acontecerem no caminho e acabarem prejudicando eles é muito grande, tá? Pode ser que eles não tenham estudado suficientemente o mercado da Colômbia, terem entendido direito o que os colombianos querem, né? Pode ser que eles sejam muito diferentes dos clientes brasileiros e eles tenham dificuldade de conseguir implementar o modelo de negócio deles de forma lucrativa na Colômbia ou no México. Isso vai prejudicar muito o valuation da companhia, tá? Então, o Nubank, ele é o que ele é hoje, ele vale o que ele vale hoje, segundo o IPO, se ele tiver uma execução satisfatória por dentro da América Latina. Ele tem um potencial gigantesco, isso aí a gente não tem dúvida, tá? E um potencial muito grande também de conseguir manter uma margem financeira acima dos bancos tradicionais por conta dessa parte digital, dos custos menores de servir o cliente e tudo mais. Então, assim, é fundamental que essa estratégia de expansão ela seja muito bem executada, tá? E esse é o principal ponto aqui que tem que deixar um pé atrás dentro desse prospecto do Nubank, dentro dessa tese de investimento, tá? Na segunda parte desse nosso vídeo, a gente vai tentar modelar os dados do Nubank, mas é importante que vocês entendam que atualmente o Nubank ele vai ser lançado no IPO como o maior banco de América Latina, tá? Mesmo tendo diversas barreiras ainda para conquistar tal feito. Então, ele tem muitos passos ainda para conseguir galgar para chegar no status que ele está sendo lançado no IPO. Porém, né, o potencial de fato, pessoal, existe. Eu nunca vi uma fintech com economics tão fortes quanto o Nubank, tá? Então, é uma coisa assim, é um case que brilha os olhos, mas é interessante a gente entender que existe também um risco absurdo de execução aqui dentro, tá? Afinal, o que o Nubank está tentando fazer, está tentando se propor a fazer, é uma coisa que nunca foi feito antes por nenhuma outra empresa, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui desse resumo sobre o Nubank. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco como é que a empresa funciona e se tomaram uma decisão aí, quem sabe, de entrar ou não no IPO do Nubank. Eu sugiro você esperar o nosso segundo vídeo, que a gente deve fazer uma recomendação formal sobre o Nubank. Vai ser a nossa primeira recomendação pública, né, de participar ou não no IPO do Nubank, tá? Mas, pessoal, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo aqui, então por favor, se vocês gostaram muito do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, coloque esse vídeo aí, manda o link desse vídeo, compartilha nos grupos de amigos, tá? De quem tá querendo aí talvez entrar no IPO do Nubank para que ele possa entender melhor a empresa, tá? Um vídeo um pouco mais completo aqui, sem preconceitos, a gente analisou o Nubank de cabo a rabo. Eu tenho certeza que foi muito bom, foi muito positivo para vocês, um prazer também poder analisar uma empresa tão fantástica como o Nubank. A gente se vê na semana que vem, então, no nosso vídeo parte 2, que a gente vai entrar nos números do Nubank e tentar modelar essa empresa aqui extremamente complexa, tá? Um abraço a todos aí, bons investimentos e até mais.